Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Alexandre Schutt. A gente está agora se aproximando do último eclipse de 2025. E esse eclipse, ele fecha e abre assuntos muito importantes no mundo, né? Então a gente está percebendo no dia a dia, para quem acompanha um pouco o noticiário do mundo, que já começa a ter mobilizações, né? E a gente teve uma sequência bem forte do eclipse do dia 7 de setembro até esse próximo eclipse, agora dia 21. São eclipses, a princípio, separados, né? Eles são de polaridades separadas. O do dia 7 de setembro, ele está junto com o eclipse que vai ocorrer em março do ano que vem, ou seja, um é a 15 e outro é a quase 13, assim, então é, pega o mesmo eixo, né? Então vai envolver quase que as mesmas pessoas, os mesmos locais na elíptica zodiacal e também os mesmos temas, né? De alguma forma, porque tem estrelas fixas envolvidas, tem graus com suas significações também envolvidas, né? Mas esse eclipse agora, esse eclipse parcial do Sol, né? Mesmo sendo parcial, ele é um eclipse muito, muito especial, porque abriu um portal muito grande agora, com a configuração planetária. Então a gente tem uma relação de planetas se comunicando no início de um signo, né? Então Plutão retrogradando para o início de Aquário, Aquário nessa região também no início de Gêmeos, retrogradando, vai entrar um pouquinho em Touro, mas é como se ele estivesse no início de Gêmeos. E Netuno, que agora está entrando em Peixe junto com Saturno, também vão se encontrar. Então esse eclipse, ele é mais do que vocês possam imaginar. E o tempo de, de duração do efeito do eclipse, ele já iniciou, podemos falar que já iniciou desde 2024, e realmente desde 2024, dezembro para cá, e vai se estender até o ano que vem. Só que o ano que vem vai ter um adendum, um acúmulo de movimentações celestes que vão ativar os mesmos graus, as mesmas regiões. Então, nessa do eclipse ser a 29 graus do eixo, ser 29 graus de Virgem, mas no eixo, a 29 graus de Peixes, a gente vai encontrar Saturno e Netuno, que vão estar fazendo aspecto com Urano, com Plutão. É, é, uma, é um movimento que só vai terminar mesmo lá para segundo trimestre de 2026. Então esse é um eclipse que tem a ver com começo, meio, fim, fim, começo, meio. Ou seja, é mais uma vez que a humanidade está passando por um processo de revisão para poder pensar e refletir de uma forma mais espiritualizada. Esse eclipse não é solitário, né? É interessante isso, né? Então, ele teve uma dobradinha há quase 2 anos atrás, e esse que foi no início de Libra. Então, são os eclipses próximos, né? A gente tem eclipses, para quem estuda eclipse, a gente tem um eclipse que começa aqui, às vezes 2 anos depois volta na mesma região. E tem outros que são pareados em 6 meses. E esse eclipse agora, ele está, como eu falei, não está sozinho, ele está com uma conjunção que ocorre a cada 36 anos, Saturno e Netuno, só que especificamente nesse início cardinal, nesse início de Áries, ocorreu, sei lá, 500, 600 anos antes de Cristo, ou seja, pelo tempo que a gente tem das medições. Então, é um momento onde a humanidade vai começar a repensar muita coisa e vai ficar mais claro determinados assuntos. Essa polarização que está ocorrendo também,
Meu conselho é que a gente seja um só, né? Que todos sejamos o planeta, né? Mas isso na prática é muito difícil, né? É uma coisa meio quixotesca, romântica e utópica, mas para quem tem consciência ou para quem busca consciência, a melhor coisa é pensar que nós todos somos um só. Então, quem tem consciência vai ter empatia. Quem tem empatia vai saber entender o outro, vai saber entrar em ressonância com o outro. E é isso que é importante, né? As ativações, elas são tão fortes na pessoa que tem ou no fim dos mutáveis ou no início dos cardinais, né? Ou seja, no fim de Peixes, no fim de Gêmeos, no fim de Sagitário e no fim de Virgem, onde vai ocorrer o eclipse. No início de Áries, no início de Câncer, no início de Libra, início de Câncer, de Capricórnio, é onde também vai estar ativando. Então você coloca lá uns 4, 5 graus pelo menos, né? Então quem tem nos primeiros 4, 5 graus de Áries, Libra, Capricórnio e Câncer, estão envolvidos nesse momento transformador. Quem tem nos últimos 5 graus de Peixes, Gêmeos, Sagitário e Virgem, também vão estar envolvidos nesse eclipse. E é mais que eclipse, volto a falar, né? É um momento onde a gente pode repensar, reorganizar a vida. E eu acho que a gente tem que ir pela linha do Charlie, que foi assassinado, no sentido de repensar e usar a mente como um processo filosófico para você refletir a respeito da sua vida, da vida dos outros, e não deixar ir pelo instinto. O instinto, ele é, além de ser assassino, o instinto, ele é desnecessariamente desgovernado, ou seja, você não sabe para onde você vai de acordo com a sua pulsão, você vai de acordo com a sua emoção, você vai de acordo com nada. Então, se você tem raivas, tristezas, ou raivas, ou ódios, que estão acumulados e você não consegue chegar à origem, esse momento é muito bom para refletir, é muito bom você achar um espaço terapêutico, um espaço psicoterapêutico, porque é nesse espaço que você pode trabalhar questões e aproveitar questões psíquicas e emocionais, e aproveitar esse eclipse e falar, uau, eu estou revendo e eu posso reiniciar, eu posso limpar. Igual a gente faz numa constelação familiar, a gente vai, regride, chega a um tema de origem de um problema, de uma questão que causou emoção, que causou exclusão, que causou decisões e posturas diferentes, que não são úteis, desgovernadas, e você fala, poxa, eu posso mudar tudo isso. Então é isso, pessoal, assim, tem muita coisa para falar de astrologia, mas eu estou falando direto, inclusive nessa sexta-feira eu vou dar uma palestra aqui no Miami District, né, na loja da Tideli, e depois eu vou dar uma apresentação próxima, no elevador lá em Salvador, Lacerda, né, junto com a revista Aurora, com o pessoal da revista Aurora. Então, para quem quiser participar, vejam pelo menos o stories agora dessas mensagens, né, dessa palestra aqui em Miami, e depois em seguida em Salvador. E o objetivo final de toda a conversa é realmente de estar com a mente aberta para olhar para si, para olhar para o seu sistema, para olhar para a sua forma, entre aspas, inútil e desgovernada, que vai por instinto e se repete há anos, e aí você fala, poxa, eu posso ser diferente e continuar sendo eu e ainda mais feliz.
e ainda mais tranquilo, e ainda com a empatia de não provocar agressão no outro, de sair dessa relação narcisista, psicopata, sociopata. E isso é muito importante, tá? Não sei se vocês viram, tem um ator muito famoso, né? Além de ser um galã, tudo mais, que é o Robert Redford, né? Ele era muito gentil, né? E ele e o Clint Eastwood ajudaram uma cidade a existir, tudo, né? Então eles fizeram muitas coisas boas ao longo da vida com o retorno financeiro que eles tinham com o trabalho deles, né? E essa empatia, esse sistema empático, essa forma generosa de ser, faleceu, né? Então agora a gente tem que ir menos romântico, a gente tem que ir num sentido de consciência, mantendo a empatia, mantendo a ressonância para entender o que o outro está sentindo, se colocar no lugar do outro, buscar comunicações não violentas, para que a gente possa aproveitar esse eclipse e esse ciclo planetário, mais os aspectos globais que tem, ciclo planetário Saturno-Netuno, e tem mais um ciclo planetário também importante, que normalmente é mais complexo de explicar, que é Quirón e Eris em conjunção, tá? E também, ano que vem, eles vão sair de uma posição que eles estão desde 2019, tá? Assim, principalmente o Eris, né? O Eris está naquela região. Então ele vai sair, ele vai andar um pouco à frente, e o Quirón, que está retrogradando, ele passa para fazer uma limpeza, ainda num tema sobre exclusão, sobre o ódio que tem, a raiva, a discórdia, que você não usa para debater, você usa para agredir, você usa para apontar o dedo, você usa, entende? Agora é o momento da gente olhar para isso dentro da nossa vida. Quando a gente fala de astrologia mundial, a gente vê a multidão fazendo no Nepal, hoje na Coreia, na Inglaterra e outros locais, né, onde as pessoas, aqui no Brasil, lá no Brasil, né, onde as pessoas começam a se mobilizar e ficam buscando uma outra forma de existir, né? E isso você pode fazer na sua vida pessoal. Você pode também reivindicar e buscar ajuda, buscar apoio para ter uma nova forma de existir. Eu aconselho, na minha opinião, eu aconselho um profissional que tenha uma pitada de psicologia real, pé no chão, tudo mais. Então, um psicoterapeuta, pode ser um médico que tem essa visão, pode ser um nutricionista que tem essa visão, pode ser um filósofo que tem essa visão, pode ser um astrólogo que tem essa visão, mas alguém que possa entender que os padrões de comportamento devem ser mudados. Isso é o mais importante. E podem ser mudados. Não é que devem só, eles podem, porque há um portal aberto, há um portal que nos presenteia com isso. Tá bom? É isso. Então, tudo de bom e é isso. Observem o mapa de vocês, procurem os astrólogos que vocês gostam, vão lá perguntar aonde está nessa região dos finais dos mutáveis, no início dos cardinais, aonde está, o que tem nessa mapa, se tem uma cúspide de uma casa, se tem algum planeta na cúspide, então qual é o regente que está lá, onde está, tudo isso é muito importante, tá? A gente vai entrar num processo, numa sequência de eclipses nesses próximos 2 anos, extremamente importantes para você sacar e você voltar a ser generoso e você voltar a ser não isolado, né? É compartilhar com as pessoas ao seu redor, tá? Isso é um nível de uma oitava mais alta. Eu sempre falo sobre isso, compartilhar a luz, tá bom? É isso. Tudo de bom.